Paz e bem, meus amigos, minhas amigas, eu sou o Alessandro Oprisso e como o padre da minha paróquia me chama, sou frater. Frater nada mais quer dizer que irmão em latim. Eu achei bonito. Então hoje eu estou aqui para os senhores, para as senhoras, para buscar explicar o que seria o gnosticismo espiritualista de São Cipriano, que eu tenho falado, que eu tenho me referido aos vídeos anteriores. Primeiramente, a gente tem que voltar na história. O gnosticismo foi a prática cristã original dos primeiros cristãos, tá? E isso foi em torno do primeiro século depois de Cristo. E foi uma prática muito comum. Eles mesclavam elementos do cristianismo com alguns elementos do misticismo, do esoterismo, como a astrologia, a cartomancia, ritualística, etc. Tá? Eu vejo que o trabalho que eu venho feito é um trabalho gnóstico, um trabalho com ritualística, um trabalho com estes elementos, e vou explicar agora. Não sigo o gnosticismo do cristianismo primitivo, porque eles acreditavam, pelo menos o que se relata, né? Até onde se sabe que eles acreditavam em 2 deuses. Isso é um pouco complicado de se afirmar, porque se eles se chamavam de cristãos, não tem como eles acreditarem em 2 deuses, porque Jesus sempre foi categórico na unicidade de Deus, que Deus é único. Então, nas fontes de pesquisa, ele diz que eles acreditavam em 2 deuses. Em um Deus chamado Demiurgo, que é o Deus criador, um Deus de bondade, um Deus de caridade, um Deus de fraternidade, que criou tudo, onipotente, onipresente, e um Deus mau, que o Deus mau teria prendido a alma dentro do corpo material e colocado o ser humano aqui neste mundo para sofrimento e expiação dos pecados. Tá. Se a gente for ver na história do Gênesis, isso até tem certa lógica, não falando em deuses, mas, bom, Deus Pai, Criador, criou tudo e tudo era bom, um Deus de bondade, um Deus de caridade, enfim. Quando houve o evento da desobediência de Adão, porque foi Adão que desobedeceu comendo o fruto proibido, a ordem de não comer o fruto tinha sido dada a Adão, não a Eva. Então Eva não desobedeceu, quem desobedeceu foi Adão. E o ser humano foi atirado aqui neste planeta. Mais ou menos um pouco antes, Satanás e os anjos rebeldes tinham se rebelado contra Deus, e Deus tinha lançado eles do céu, e Jesus mesmo disse que viu Satanás cair como um raio. E eles não foram mandados ao inferno, eles foram mandados para cá. Eles ficaram livres neste mundo para corromper o ser humano. E isso também é um teste de fé para as pessoas. Então acredito que quando os primeiros gnósticos falaram sobre isso, eles falaram de Deus Criador, e esse dito Deus mau seria Satanás. Mas Satanás nunca foi encarado como Deus. Talvez por alguma tradução, ou talvez até por uma tradução maldosa, em querer aproximar o gnosticismo do paganismo politeísta, isso foi dito. Mas a gente não pode julgar nem apontar isso, aquilo, outro. São apenas hipóteses, tá? E de fato, Satanás é o corruptor. E ele está presente no meio deste mundo todo. E ele é pura maldade. Enfim.
Algumas correntes de gnosticismo negaram a divindade de Jesus, tratando-o como um mensageiro aos moldes que o Islã faz. Eu sou completamente contrário a isso. Eu acredito, o gnosticismo que eu sigo, o gnosticismo espiritualista revelado por São Cipriano, eu acredito que Deus é único, manifestado em três pessoas, manifestado em um Pai, manifestado na carne, como Jesus Cristo, e manifestado no Espírito, como o Espírito Santo. Ponto. Mas os três são a essência de um único Deus. Ah, mas dividiu a essência de Deus? Dividiu. Mas a essência de Deus é infinita, e o infinito dividido continua sendo infinito. Não é mais ou menos infinito, porque o infinito não tem fim. Então pode-se dividir infinitas vezes algo infinito que ele continua sendo infinito. Ok? Não é difícil não, né? E o que acontece? Muito meditar, muito analisar. Eu percebi que os oráculos, seja o tarô, seja o búzio, seja o oráculo dos ossos, seja o ogã, seja qualquer tipo de oráculo, eles são uma forma de Deus falar conosco. A questão da previsão do futuro, eu acho furada. Previsão do futuro é impossível. Por quê? Porque o futuro não é algo concreto, não é algo pronto e acabado. O futuro ele está constantemente passível de mudanças, tá? Parte da vontade de Deus, se Deus quiser mudar o futuro, ele muda o futuro e a parte do futuro que ele quiser. Também vai muito das atitudes da pessoa, da vibração energética da pessoa, dos desejos da pessoa. O futuro, um futuro dado como certo pode mudar no outro instante. Então o que eu vejo que os oráculos fazem é uma revelação para o momento. Para o momento. Tanto que quando a pessoa faz uma leitura de tarô comigo, ela me pergunta: olha, Frater, eu quero saber se o meu negócio que eu estou começando hoje vai dar certo. Eu falo com ela: olha, vamos olhar nas cartas, mas tenha na sua consciência o seguinte: as cartas vão mostrar a vibração da energia do seu negócio neste momento. Neste momento. Não significa que essa vibração deste momento vai ser a mesma vibração de amanhã, de depois de amanhã, de daqui a um mês, de daqui a um ano. Nem a mesma vibração daqui para o final do dia. Porque o futuro pode ser mudado pela vibração das nossas energias e principalmente pela vontade de Deus na nossa vida. As cartas vão te mostrar a realidade para agora. As energias que estão operando nessa sua questão neste momento. Da mesma forma a astrologia, da mesma forma a numerologia, apesar de que a astrologia e a numerologia tem uma pegada um pouco mais diferente, um pouco mais definitória. Por exemplo, a numerologia de São Cipriano, ela faz um traçado de personalidade, ela faz um traçado de correção de atitudes, ela faz um traçado que permite a pessoa ver como se ela estivesse se vendo de fora para corrigir e alinhar condutas. A astrologia atua da mesma forma, tá? Psicologicamente muito também, tá? Mas os oráculos, eles muito atuam desse jeito. Aquele que diz que faz uma previsão de futuro segura é ingênuo. É ingênuo, porque o futuro é uma das energias mais caóticas que existem. E ele pode se transformar de forma muito caótica. Compreenderam? Mas a cartomancia, astrologia, numerologia, os elementos cristais, que é o elemento terra, a água, o ar, o fogo, fazem todos parte do gnosticismo que eu pratico.
assim como as energias, a energia Reiki, a energia que existe nas ervas, nos alimentos, a energia pessoal. Isso tudo faz parte do gnosticismo que eu pratico. Radiestesia, cromoterapia, enfim, faz parte desse tipo de gnosticismo. A ritualística que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, nada com invocação de seres alienígenas, demônios e coisas de outras esferas, não. É Deus, os santos, Jesus, os arcanjos e as orações transformadas em símbolos. Nada de extraordinário. Acreditamos sim que através desses instrumentos Deus fala conosco, porque Ele usa do que for necessário e do que estiver disponível para trazer uma mensagem entendível para nós, que possamos compreender. Então, na nossa visão, não há pecado nesse tipo de coisa. Há pecado sim em desejar o mal, em fazer o mal, em buscar o mal, em adorar outros deuses que não seja Deus Criador, em vilipendiar o Espírito Santo, em vilipendiar Maria, em vilipendiar Jesus e os santos. Nós acreditamos sim na Eucaristia como corpo e sangue de Cristo. Respeitamos a Igreja Católica, apesar da Igreja Católica nos chamar de hereges. Eu, sim, frequento as missas, não falo com ninguém das minhas teorias durante a missa. Eu vou à missa, sento no primeiro banco, coloco o meu capuz, assisto à missa, participo da Eucaristia e vou embora para minha casa. Não busco no homem nada, busco em Deus e os santos tudo. Compreenderam, gente? Esse é o gnosticismo que eu pratico. E ele é espiritualista. Por quê? Porque na doutrina cristã existe o plano material, existe o purgatório e existe o céu. Eu falo na doutrina cristã católica, porque o protestantismo não aceita o purgatório. E na doutrina cristã, a pessoa se arrepende em vida, em morte ela não pode mais se arrepender. Eu não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Porque eu já vi na minha frente, em um trabalho com espíritos perdidos, com almas perdidas, a alma se arrepender e buscar a caridade de Deus e a sua redenção durante a sessão. Eu vi e foi real. Eu vi. Então, sim, para nós, existe aqueles que morrem na maldade e espíritos que permanecem na maldade. Existem aqueles que morrem enganados, ou morrem em descrença, ou morrem em falta de fé, e ficam perdidos no plano espiritual. Ou morrem apegados a alguma coisa, ou morrem com ciúmes, ou morrem com alguma questão pendente que os impede de passar de fato ao plano espiritual, sendo presos aqui. Esses sim, esses se arrependem, esses buscam a caridade, esses buscam pagar as suas dívidas, tá? E aí a gente faz um paralelo com o espiritismo kardecista. Quando eles falam dos seres de luz, com os trabalhadores de luz que vêm para trabalhar com as almas em sofrimento, os hospitais espirituais e tudo, eu vejo que esses seres de luz, que esses trabalhadores de luz e os hospitais espirituais são seres e condições criadas para tratar essas almas que estão perdidas, tá? Para ajudá-las a buscar o perdão de Deus,
para ajudá-las a desapegar e a se libertar do mundo material, progredindo. Aí eu já acredito no purgatório, que é onde vai ser limpo toda a mácula do pecado residual. E o frater, e a reencarnação? Gente, reencarnação, para Deus nada é possível. Nada é impossível, desculpa. Para Deus nada é impossível. Se Deus determina que uma alma vá reencarnar, ela vai reencarnar. Não tem teoria humana que vai impedir que isso aconteça. Entendeu? E eu acredito na evolução humana, reencarnação após encarnação, que cada encarnação você evolui um pouco mais. Nós temos alguns casos de memória póstuma, de crianças que relatam vidas passadas sem base nenhuma, e isso daí não tem outra explicação a não ser uma reencarnação. Todos reencarnam, podem reencarnar, alguns podem reencarnar, outros não. Isso depende de Deus. Entendeu? Mas para mim a reencarnação é algo palpável, é algo visível. A pessoa morre, ela se arrepende, ela paga no purgatório, ela vai para a presença de Deus. E ela pode reencarnar para continuar evoluindo e para tentar não cometer os erros que cometeste no passado. Por quê? Porque o julgamento só existirá no juízo final. Aqueles que não se arrependerem serão lançados ao inferno, todos os outros que estiverem puros perante Deus serão admitidos de volta no paraíso. Mas isso é só no dia do juízo final, isso não acontece antes. E aquelas almas que desencarnaram, que morreram, passaram pelo purgatório, têm aquela oportunidade de reencarnar para evoluir, para errar menos, até não precisar mais repetir esta ação e gozarem da presença de Deus eternamente. Por quê? Gente, pensemos bem, é qualquer um? Vamos supor, a pessoa teve uma vida maligna, de maldade. Na hora morte, ela se arrepende, ela se confessa, ela ganha extrema-unção. Ótimo. Ficou alguns pecados pequenos residuais, ela aceita o purgatório, vai para o purgatório, passa aquele tempo, vai para a presença de Deus. E acabou. E ela vai continuar naquela imperfeição. E ela vai continuar, depois de tantos erros, não. Volta. Você vai viver outra vida, busca errar menos. Acredito nisso fortemente. Então, pessoal, dúvidas, vamos conversar, vamos dialogar. Ataques e extremismos não serão respondidos, serão bloqueados. Conversas sadias são muito bem-vindas. Deem um like, recomendem esse vídeo, pratiquem a caridade. Vamos buscar a Deus acima de tudo e amar aos seus próximos. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.